Nós não somos ingênuos aqui no Porquê. A gente sabe que um mundo sem armas, ele meio que não existe. No linguajar mais técnico, a gente diz que um mundo sem armas não é um equilíbrio de Nash. Seria melhor se todo mundo não tivesse armas? Ou, claramente que seria. Economês em bom português. Pessoal, em vista do lamentável evento aí que aconteceu nos Estados Unidos, em Miami, né, numa casa noturna, pessoas morreram por conta de um atirador lá, doido, que entrou na boate e saiu matando todo mundo que ele podia. Voltou ao debate aí a questão sobre liberalização de armas, legalidade, se o economista tem alguma coisa a dizer, né, no nosso caso, do porquê sobre esse mercado e sobre o efeito, né, da legislação sobre o porte de armas, o impacto disso sobre violência. A gente tem sim coisa a dizer, e a primeira coisa a dizer é que mercado de armas não é igual ao mercado de banana. A arma tem uma peculiaridade que é a seguinte: ela basicamente é um produto feito para gerar externalidade negativa. A arma ela é usada para fazer mal a outra pessoa, matar um bicho, alguma coisa assim, né? Mais importante para nós, no caso, no Brasil é muito importante a arma como instrumento de violência entre pessoas, entre cidadãos. Então, o primeiro ponto, não é o mercado que o Adam Smith falava que a mão invisível vai levar a uma alocação eficiente. Não leva, porque a arma ela basicamente gera externalidades negativas, hiper relevantes, acaba matando outra pessoa, certo? Então é um mercado que obviamente precisa ser regulado, e nós acreditamos que firmemente regulado, diferente do que acontece nos Estados Unidos. Tá? Segunda pergunta sobre armas. Arma gera redução de violência? Em lugares em que o porte de arma é facilitado a redução da violência, a pergunta faz sentido, porque você ouve do lado um pouco mais conservador. Se mais pessoas estivessem armadas dentro da boate, o atirador ia ter matado só, sei lá, menos pessoas, né? Ter rapidamente sido abatido. Então, o que os dados dizem sobre isso? A resposta dos estudos empíricos feitos nessa área é meio dúbia. No final das contas, a evidência estatística ela é meio inconclusiva. Tá? O nosso pendor, no entanto, a favorecer a tese de que armas não reduz a violência, e eu vou usar um dado. Isso, obviamente, não é um argumento plenamente científico, mas tem um dado importante que eu acho que é a comparação dos entre Estados Unidos, homicídios, e Europa. Europa, o controle de armas é muito mais estrito, bem mais restrito nos Estados Unidos, e a taxa de homicídios gira em torno de 1 por 10 mil. Nos Estados Unidos, o controle de armas é hiper frouxo, a taxa de homicídios é um pouco acima de 4 por 10 mil. É uma correlação simples, mas dado que várias outras variáveis são meio que similares entre Estados Unidos e Europa, são países ricos, países desenvolvidos, né? País com nível educacional elevado, ela diz alguma coisa. É verdade que os Estados Unidos é um país mais desigual do que a Europa, e desigualdade afeta violência. Então, de novo, não é um argumento científico, mas eu acho que é sugestivo de que a arma parece que não está ajudando muito. A tal da segunda emenda da Constituição americana diz que o cidadão tem que ter direito a se defender. E é com base nisso que as pessoas que defendem a legalização, o uso de armas quase que restrito nos Estados Unidos, eles se baseiam nesse argumento da segunda emenda para defender o livre porte. Se o objetivo é você se defender, ter uma arma para se defender, faz sentido você poder ir no Walmart e comprar uma bazuca, um fuzil, um rifle que dispara não sei quantas projetis, quantas balas por minuto? Quer dizer, será que não bastaria um revólver com uma arma muito mais simples e menor, se o objetivo final é proteção? Algumas pessoas respondem que não, porque a segunda emenda, na verdade, foi escrita numa época em que as pessoas queriam se defender do governo. E aí, para se defender do governo, é verdade que você precisa de armas mais pesadas, né? Porque o governo tem um exército, tem um poderio militar forte. Eu acho que esse argumento hoje em dia, vamos desculpar o pessoal que defende armas, mas acho que esse argumento hoje em dia é irrelevante, né? Principalmente nos Estados Unidos, por exemplo. Você não quer se defender de uma invasão do governo na tua casa, não é isso. Então, porte de armas pesadas, grandes, de repetição, é absolutamente injustificável na nossa visão, mesmo sob o ponto de vista da segunda emenda, tá? Nos Estados Unidos. Outra discussão relevante: o porte de armas, quando ele é legal, a pessoa deve poder usar a arma exposta à vista de todo mundo, como no caso do Texas, por exemplo. O cara anda com um fuzil nas costas para ir no cinema ou para não sei aonde. É bastante sólido o argumento econômico contrário a isso daí. Por quê? A arma, ela tem um efeito dissuasivo, ela tem um efeito de reduzir, talvez, a violência global. Se ela tiver esse efeito ocorre justamente quando a arma está escondida. Porque se a arma está exposta,
Imagina que tem lá os bandidos da região, a arma é exposta, o cara faz o seguinte, ó, aquele cara tá armado, então eu vou no que não tá armado. Você simplesmente desloca o crime de um lugar para o outro, de uma pessoa para outra, de uma vítima para outra, né? Quando a arma está exposta. Quando a arma está escondida, aí faz algum sentido o argumento de que o cara fica com medo, né? Não sabe se está armado ou não, e isso protege todo mundo, quem está e quem não está armado, certo? Então, arma exposta, sob o ponto de vista do economista, é um absurdo, né? Porque ela não sequer ela gera externalidade negativa e ela sequer contribui para reduzir a violência agregada, ela contribui muito mais para deslocar. Seria melhor se todo mundo não tivesse armas? Claramente que seria, né? Essa externalidade negativa das armas sumiria. Mas se ninguém tem arma, um cara adquirir arma, ele fica bastante poderoso vis-à-vis dos outros. Então é por isso que eu te disse que não é um equilíbrio, não é uma situação estável, um mundo em que todo mundo não tem arma. Seria melhor para todo mundo se todo mundo não tivesse arma, mas não é um equilíbrio que não é alcançável, é uma situação que não é factível, porque se você desviar dessa regra geral, você tem um poder muito maior em cima sobre os outros, porque você vai ser o único armado. Todo mundo sabendo disso, o equilíbrio de ninguém porte arma, ninguém anda com arma porque exerce finalidade, ele não é um argumento sólido, né? Isso não vai acontecer. O que a gente acha que tem, em termos de mais pragmáticos, a nossa proposta, a proposta do porquê, assim, a maneira que a gente vê essa questão tem que endurecer muito a legislação para o porte de arma. O indivíduo que cometeu esse massacre lá nos Estados Unidos, cara, de um histórico de violência familiar. Então, como é que os Estados Unidos, que é um país rico, que tem acesso à base de dados grande e tem essa informação disponível se for necessário, permite que um cara desse tenha porte de fuzil, ele ande com uma arma de fogo super poderosa. Pra gente isso daí é inexplicável. Então, primeiro, apertar bastante a regulamentação. Segundo, não há motivo, no nosso entender, para a liberalização de porte de armas de repetição. Armas muito pesadas. O cara é capaz de uma toada só, atirar em 100 pessoas, gente. Não tem nada a ver com você usar o uso de arma para se proteger. Então, resumindo, 1. Mercado de armas não é mercado de bananas. Gera externalidade e precisa de intervenção pública. 2. A regulação em muitos lugares, principalmente nos Estados Unidos, é muito frouxa. 3. Arma à vista não pode, sob o ponto de vista do economista, em nenhum cenário. 4. A evidência sobre armas, o impacto de armas na violência geral, ela é dúbia, mas a gente tende a acreditar que o efeito não é de diminuir, o efeito final não é que mais armas diminui violência. Quando a gente olha para a violência nos Estados Unidos, por exemplo, e compara com outros países da Europa, fica meio difícil de acreditar na tese de que liberalizar, né, o porte de armas ajuda. E por último, não dá para o cara entrar no Walmart, né, nos Estados Unidos, não consegue comprar uma cerveja, mas consegue comprar uma bazuca. Isso daí não faz sentido. Tem que economizar.